E aí, pessoal, bom dia. Continuando nossa aulinha de mudança de estado físico e estudo dos estados físicos, é importante a gente falar dos gráficos de aquecimento, que a gente chama de curva de aquecimento. O negócio é o seguinte, pessoal, nós vamos pegar um sólido, nós vamos cravar nele um termômetro, tá? Esse aqui é um termômetro. E o termômetro, a gente já sabe, ele mede a temperatura. A gente vai colocar esse sólido sobre um fogão, sobre uma chama, uma fonte de calor. Vou representar isso aqui como um triângulo, tá? Então, onde houver o triângulo aqui embaixo, significa que está tendo aquecimento, é o símbolo da pirólise. E quando a gente começar a aquecer, eu vou disparar um cronômetro. Esse cronômetro mede o tempo. Então, à medida que o tempo vai passando, o sólido deixa de ser sólido, passa a ser líquido. O líquido deixa de ser líquido, passa a ser gasoso. Isso porque está tendo um aquecimento, a temperatura está aumentando. A gente vai notar isso aqui nos eixos Y do gráfico. Tá? Bom, pessoal, quando eu faço a análise da temperatura pelo tempo, eu vou montar um gráfico que a gente vai dar o nome de curva de aquecimento. Tá? Então, o gráfico que tem temperatura pelo tempo é chamado de curva de aquecimento. Eu vou pegar o sólido e vou começar a aquecer ele. A temperatura sobe até eu atingir o ponto de fusão, que é quando tem a troca do sólido para o líquido. Aí eu continuo aquecendo. Ó. O líquido vai aumentar a sua temperatura até atingir o ponto de ebulição, que é a temperatura onde tem a troca do líquido para o gasoso. E a gente termina de aquecer o gasoso. Esse gráfico ele vai apresentar para nós os 3 estados físicos e as 2 mudanças de estado, tá? A fusão e a ebulição. Só que a gente tem que lembrar que o que eu estiver aquecendo aqui, ó, o sólido pode ser uma substância pura, por exemplo, água destilada, ou pode ser uma mistura, água mais álcool, né? Eles estavam congelados e aí a gente vai aquecer. Então, dependendo da situação, a curva de aquecimento, ela serve para que eu identifique se o sistema, é constituído por uma substância pura ou se o sistema é constituído por uma mistura, tá? Então, quando eu tiver uma substância pura, o gráfico vai ter esse perfil. E quando eu tiver uma mistura, o gráfico vai ter esse perfil. Vamos estudar cada gráfico. Vou segmentar ele, cada vez que o gráfico muda de direção, eu vou marcar ele aqui no eixo embaixo. T1, T2, T3 e T4. A mesma coisa aqui. 0, T1, T2, T3 e T4. Você percebe, pessoal, que os 2 gráficos eles têm o mesmo número de intervalos de tempo. O que está acontecendo diferente é com a temperatura em alguns pontos. Mas vamos lá, eu comecei com o sólido. Então, nesse iniciozinho do gráfico aqui, ó, no intervalo de 0 até T1, a gente tem o estado sólido. Ele está aquecendo. Então, ó, se você quiser escrever no seu aquecimento do estado sólido no intervalo de 0 até T1. Quando chega no T1, o sólido começa a virar líquido no ponto de fusão. Então, aqui debaixo, aqui, ó, a gente tem sólido mais líquido entre T1 e T2. Porque esse pedaço está representando exatamente quem? A fusão. Se eu olhar essa temperatura aqui, ó, no gráfico, eu vou encontrar exatamente o valor do ponto de fusão, né? Que é em graus Celsius no nosso caso. Depois que todo o sólido se transformou em líquido, eu passo a ter só líquido no sistema, que é o que acontece de T2 até T3. Aí, a gente está aquecendo o líquido e a gente vai chegar no momento em que o líquido começa a virar gás, e aí ele entra em ebulição, que é essa transformação aqui. Nesse momento, se eu olhar aqui no eixo Y, eu vou identificar exatamente o ponto de ebulição. Tranquilo? E aí, depois de toda a ebulição, a gente só tem um estado gasoso. Então, ó, sempre assim, sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e gás. Quando a temperatura aqui ficou constante, é porque aconteceu a fusão. Quando a temperatura aqui for constante, é porque aconteceu a ebulição. Tranquilo?
Como eu vou identificar, pessoal, que o gráfico está tratando de uma substância pura? Ó, ebulição e fusão acontecem com temperatura constante. Então, vou escrever aqui, ó, para a substância pura, temperatura de fusão e de ebulição são constantes. Se a gente fizer a mesma análise, aqui eu tenho sólido, sólido mais líquido, líquido, líquido mais gás e gás. Só que, ó, sólido mais líquido é fusão. A fusão está começando nessa temperatura, vamos chamar de tesão 1, e terminando nessa temperatura, vamos chamar de tesão 2. Olha só, pessoal, existe um intervalo de temperatura aqui, ó. Diferente desse gráfico que só tinha um ponto. Tá vendo? Isso acontece porque aqui eu não tenho uma substância pura, aqui eu tenho uma mistura. A mesma coisa aqui na ebulição, ó. Pessoal, onde que é a ebulição? A ebulição é nesse pedaço aqui, pessoal, ó, do gráfico, ó. Ó. Desse ponto até esse ponto, líquido mais gás, de T3 até T4, tá? Aqui, ela começa com a temperatura tesão 3 e termina com uma temperatura tesão 4. Tem esse intervalo aqui, ó, onde ela está acontecendo. Ou seja, não tem uma temperatura constante, existem vários pontos de temperatura aqui dentro. Isso é o que caracteriza a mistura. Então, quando a temperatura for constante na fusão e na ebulição, o sistema é constituído por uma substância pura. Se variou a temperatura na fusão e na ebulição, eu tenho uma mistura, tá, gente? Ó, fusão e ebulição. Temperaturas variáveis. Então, qual que é a definição de mistura? Temperatura de fusão e de ebulição variáveis. Ó, gente, de novo, reforçando, para ser uma substância pura, tanto a fusão quanto a ebulição tem que ser constante. Se um variar, já é mistura, tá bom? Olhar o valor da temperatura de fusão é no eixo Y e de ebulição também. Faixa de temperatura de fusão, eixo Y e de ebulição também. Agora, pode acontecer de na hora de aquecer sua mistura, nota que é uma mistura, ela apresentar um desses dois comportamentos. Bom, galera, aqui eu sei que é a fusão, aqui eu sei que é a ebulição, e a ebulição está variando, por isso eu sei que é uma mistura. Olha aí, ó, o intervalo de ebulição já não é constante, então é uma mistura. Só que a fusão está constante. Essa mistura aqui está acontecendo com a fusão constante, que não é normal, é um caso muito específico. Então, quando a mistura tiver fusão constante, a gente vai chamar de mistura eutética. Eutética, fusão. Fusão constante, mistura eutética. Aqui embaixo eu percebo que a ebulição é constante, enquanto que a fusão é variável. Eu já sei que é uma mistura. Por quê? Porque a fusão está variando. Só que é um caso específico onde a ebulição é constante. Quando a ebulição é constante, será chamada de mistura azeotrópica. Tá? Não existe essa nomenclatura eutética e azeotrópica para substância pura. Substância pura é substância pura. Os únicos que podem ser eutéticos e azeotrópicos são sistemas constituídos de misturas. Então, a gente tem classificação. O sistema pode ser uma substância pura, que é quando tudo está constante. Ele pode ser uma mistura, quando tudo varia. Ele também pode ser uma mistura eutética, quando só a fusão está constante. Ele pode ser uma mistura azeotrópica, quando a ebulição é constante. Beleza? Bom, galera, espero que vocês tenham entendido. Boa aula e até a próxima.